Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 9 horas e 22 minutos. Pois bem. Do dia 20. Já estamos no dia 20 de dezembro de 2020. Aproveitar o final do ano para fazer bastante programas, né? O tema é polêmico, hein? Não, eugenia é muito interessante. Eugenia, basicamente, para quem não está familiarizado, né? É você chegar e dizer o seguinte: olha, vamos, como se diz, né? Aquela expressão racista, vamos melhorar a raça, né? Então, é aquela história. A mulher moderna, né? Chega aos 30 anos, não encontrou ninguém, um parceiro digno de confiança, tá? Porque realmente é difícil, reconheçamos que é muito difícil. Tá? E ela vai num banco de esperma, num banco de possíveis, e vai fazer uma seleção. Olha, eu quero assim, eu quero inteligente, eu quero bonito, eu quero forte, eu quero que alguém tenha uma boa musculatura, uma boa, né, que não seja gordo, enfim, essas coisas todas, né, que ela pode fazer as características, e aí ela vai escolher para fecundar o seu óvulo in vitro, alguém com essa, talvez nasça gêmeos, né, que negócio de in vitro nasça muito gêmeos. Então isso é eugenia. Claro que esse é um projeto no nazismo, o Hitler tinha esse projeto, colocou em prática realmente, né? A primeira coisa que ele fez foi colocar em campos de concentração doentes mentais, para que eles não reproduzissem, né? E depois ele pensava na reprodução acelerada da raça ariana, né? Do que ele acha que encontrava a raça ariana, que inclui o pessoal do norte da Índia também, os arianos do norte da Índia. Nessa mesma época, os Estados Unidos eles esterilizavam as mulheres que tinham problemas mentais, né? Então, eu diria um sonho antigo, né, da humanidade, é uma coisa meio lógica, né? Você poderia você poderia fabricar um vírus, por exemplo, existe essa ficção científica, né, que esterilizasse todos os homens, né? É, e aí iam restar aqueles que tivessem amostras em banco de esperma. Como os bancos de esperma são muito exigentes, você só pode doar até 40 anos, você só pode doar se tiver uma saúde perfeita, né? Eles fazem uma série de testes e de mais a mais ia continuar disponível, você poderia fazer nessa esterilização geral, como não daria para dar para todo mundo, você poderia fazer uma humanidade bem menor em número e que fosse escolhida, né? Fosse toda limpinha, digamos assim. A eugenia também funciona pelo. Enfim, é horrível. Mas eu vou chegar lá. A eugenia também funciona modernamente, daí a oposição, por exemplo, católica à fertilização in vitro, porque na fertilização in vitro ele faz um teste lá, olha os genes e tal, diz, pô, esse aqui vai dar com. Esse tem um gene aqui que vai dar algum tipo de, como é que você dizer, pessoa com deficiência, tá? Como se diz hoje, o politicamente correto, né? Então vamos eliminar essa fecundação, vamos tentar outra aqui que saia perfeito. A China faz eugenia, uma espécie de eugenia muito comum, que inclui infanticídio, inclusive, que é queremos meninos, já que podemos, na época do filho só, que era até pouco tempo, queremos menino, para manter o nome da família, coisa e tal, pela tradição chinesa. E aí, isso é eugenia também, é escolher. Eugenia é é, escolher as características do descendente, certo? A gente faz eugenia quando namora, porque os feromônios, inclusive, estão preparados para isso, você sabe muito bem, né? A gente escolhe pelos feromônios uma pessoa que tenha um sistema imunológico diferente do nosso, que a soma desses dois vai dar alguém mais resistente à doença, você vai ampliar o leque. A exogamia é uma forma de eugenia. A igreja praticou isso na Idade Média, muito bem, por sinal, né? Até para fazer pazes. Ela exigia 7 costados, depois 4 costados, de não parentesco. As pessoas faziam Como é muito. que é? Costados? 7 costados, né? Costados é 7 ascendentes, né? 7 gerações para trás, né? Que você não tivesse nenhum Que não parente, fosse próximo. que não fosse parente para provocar a exogamia. As pessoas tinham que percorrer, os príncipes que eram obrigados, lá os senhores feudais, que eram obrigados a cumprir a regra, tinham que percorrer 400, 500 quilômetros para achar alguém. Porque no entorno era todo mundo endogâmico.
Existe Sim. a tendência à endogamia, e nós sabemos que a endogamia traz uma série de problemas, de doenças. Os Habsburgos tiveram um problema grave com isso Não, também, né? os Bragança também, né? O famoso queixo do Felipe. Bom, enfim, nós temos problemas com isso, né? De eugenia, quer dizer, endogamia dá problema. Endogamia. Endogamia dá problema. Bom, a questão que eu coloco é a seguinte, tá? Hoje nós teríamos ferramentas, se houve uma decisão, né? Se o nosso regime fosse socialista, que é o regime mais comum da história, tivesse um Estado plenipotenciário, do governante lá, o Stalin da vez, né? Não precisa ser o Hitler, pode ser o Stalin, né? Dizer, olha, bom, agora nós vamos fazer uma seleção aqui, nós vamos determinar que nós vamos pegar, vamos escolher, assim que o menino chegar à puberdade, nós vamos escolher o esperma dele, né? Vamos fazer um banco aqui, e depois vamos fazer uma vasectomia nele, de maneira que ele não possa reproduzir naturalmente. Não vai, uma vasectomia é uma cirurgia simples, não vai ter grandes sequelas, poderia se fazer em massa isso, um sistema de saúde aguentaria fazer isso, e a partir daí as mulheres para reproduzir teriam que buscar esse banco de esperma, e esse banco de esperma passaria por uma seleção estatal. Olha, a gente quer gente forte, alta, mais inteligente, principalmente a inteligência é muito valorizada, né? Inclusive tem um estudo que eu não sei se é bem científico, mas que diz que os judeus ficaram mais inteligentes, os judeus europeus do norte da Europa, né, porque não lhes eram dadas funções, acesso aos empregos normais. Então eles tinham que inventar alguma coisa, tinham que criar alguma coisa, e isso passou a ser valorizado na comunidade como uma característica desejada pelas mulheres. A mesma coisa acontece com os violentos, existem testes, eu vi testes, isso já é científico. Você pega as moscas têm uma reprodução muito rápida. As drosófilas. E aí você pega e diz, bom, eu vou selecionar só machos violentos, só os violentos vão reproduzir. Na 10ª geração, as moscas estão muito mais violentas do que o normal, do que seria natural. Então, isso também funciona, quer dizer, por exemplo, a visita íntima é eugenia. Funciona como eugenia, a pessoa vai lá, né, e reproduz com o violento, porque a violência é uma característica desejada na maior parte das sociedades, especialmente nas sociedades violentas, o que reproduz o ciclo de violência. Por quê? Porque nós somos caçadores-coletores, então caçador-coletor, que era violento, ele ganhava briga. Isso acontece entre a maior parte dos mamíferos, né? Os mamíferos, os que são os mais hábeis na briga, os gorilas, quando se desafiam para ter a fêmea, para ter direito ao harém, os leões, para ter direito à leoa. Não é violento, é agressivo. Você é bom de briga, né? Ele ganha briga. Quem ganha briga, né? Não é só a briga, é até a intimidação, né? Também a tática de intimidação. Mas, então, tu é agressivo, tu tende a dominar. De vez em quando tem que brigar, né? Mas a maior parte dos conflitos tu resolve na intimidação. Exato. Então, é muito comum. E o homem não é fora disso. Claro, então poderia um sistema estatal lá dizer, bom, vamos fazer uma humanidade melhor. Vamos fazer uma humanidade mais... Vamos selecionar as pessoas mais honestas, vamos tirar os desonestos, vamos tirar os oligofrênicos, vamos tirar, claro, os portadores de psicose, né? Esquizofrenia, paranoia e bipolaridade. Vamos tirar, se bem que a bipolaridade está ligada à inteligência, né? Interessante isso. Ver como as coisas são mais complexas. Isso, na verdade, seria para enriquecer a humanidade, mas a minha defesa de tese é de que isso empobreceria a humanidade. Diminuiria a variabilidade. Diminuiria a variabilidade e outra, que tipo de gente que você quer construir? O mundo de gênios seria um mundo melhor? Seria. Não, eu não acho. Isso é uma utopia que está fadada, a meu ver, a se transformar em distopia. E outra, eu já dizia isso no Evangelho segundo a Filosofia, no meu livro, que o aborto tal como é defendido na maioria dos casos, certo? Inclusive por Freakonomics e tal, por outras teses aí, ele é uma forma de eugenia, o argumento é eugênico. Ou seja, as pessoas que não têm condições de ter filhos, elas fazem o aborto, não têm o filho, ela não tinha condição de criar mesmo, e isso afeta mais os pobres, evidentemente. Então o argumento é eugênico, ou seja, os filhos da classe média, que vão ter uma boa educação, que vão para a escola privada, que vão ter mais atenção, eles teriam
seriam melhor criados, então é melhor tê-los e deixa os pobres abortarem. Esse argumento existe em alguns defensores da liberação do aborto. E é um argumento eugenista, sem dúvida nenhuma. Ele tem o que de eugenia aí? A meu ver, a eugenia é um caminho errado para a humanidade. É quase inevitável, por causa do. Porque já existem os bancos de esperma e já existe essa possibilidade de escolha. Eu não sei também, eu tenho dúvidas aí, nós estamos discutindo questões éticas e filosóficas profundas aqui, né? Uhum. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, se, por exemplo, numa reprodução assistida, vamos supor que seja uma reprodução assistida porque o casal não pode ter filhos naturalmente, que tem que ir lá, o homem tem uma contagem baixa de espermatozoides e tal. Tem aquelas situações em que a O mais reprodução... comum é a mulher ser velha. Também, e aí usam barriga de aluguel também, tem muito isso, tá? Mas vai ser aquele homem e aquela mulher que vão. E aí se você com o avanço da engenharia genética, você possa, não sei se aí já pode hoje, mas no futuro, você determinar características, né? Vamos botar um olhinho azul aqui, vamos tornar a pessoa mais musculosa, enfim, vamos botar um pouco mais de melanina nessa pele para ela não ter problema com câncer de pele, e assim vai, né? Você pode fazer, mas no que respeita a evitar doenças genéticas, eu não sei se seria de todo errado, aí eu fico na dúvida. Se, por exemplo, bom, esse gene aqui provoca câncer, bom, vamos tirar esse gene. E a engenharia genética chegar a isso, né? Chega. Dizem que é viável, né? Não sei. Aí eu também não sou especialista em genética para saber. Genética Eles têm uma ferramenta que é o CRISP, né? Que eles pegaram a partir de um mecanismo que as bactérias parece que têm para se defender de vírus, né? Que permite recortar um pedaço específico do genoma, né? E aí tu pode programar essa ferramenta molecular, vamos dizer assim, para cortar a molécula também do DNA e retirar uma parte específica, né? Ou transferir. Tem várias possibilidades. A encrenca dos vírus nos levou a desenvolver esse tipo de tecnologia, né? Sim. Bom, então... O problema maior não é se é possível ou se não é possível, é o quanto demora para tu encontrar, muitas vezes, uma característica determinada por vários lugares. Sim. Um genoma, né? Bom, mas a questão que eu coloco é a seguinte: eu sou contra qualquer iniciativa estatal, enfim, qualquer iniciativa pública, ou da comunidade ou da sociedade, no sentido de qualquer experimento eugênico. Acho que a humanidade não deve seguir esse caminho é perigosíssimo, e esse caminho vai empobrecer a humanidade e vai levar a uma distopia. Não acho que um mundo de pessoas selecionadas seja um mundo melhor. Acho que a gente conviver com as nossas diferenças. Mas o mundo já é um mundo de pessoas selecionadas. Sim, ele é, mas é um processo natural, né? Processo natural. Não tem natural. Não, tem seus incentivos, é verdade. Tem seus incentivos. Tem seus incentivos. Tem países, por exemplo, que proíbem a visita íntima. Não, você não vai lá reproduzir com o violento, não. Ele está lá porque ele é violento. Quer dizer, na média ele é violento. Não estou dizendo que todos os presidiários são violentos. Tem muita gente violenta lá de fora. Mas supõe-se, né, que pessoas mais violentas estejam lá. A amostra, digamos, tem uma certa tendência. Claro, naturalmente, até porque geralmente as pessoas... só faz sentido, para mim, penalmente, né, em termos de pena, só faz sentido privar alguém da liberdade se ele é violento. Porque violento não pode permanecer no meio social porque ele é um perigo para os outros. Aí tu tá confundindo as várias funções, né, da prisão. Uma delas é a punição mesmo. Não é só... Eu sei, nós vamos discutir isso em outro programa, tá? Eu tenho vertentes para isso. Mas a questão para mim, o isolamento mesmo, aquela prisão fechada que não permite fuga e tal, é para quem é uma bomba ambulante, né? É que o que não é violento, ele também não vai
ter tanto incentivo para fugir na média, né? Exato, também. Tem aqueles presos famosos, tipo o médico que era preso, aí fugiu tantas vezes, né? Bom, Aí o problema é que o cara é inteligente, porque os presos geralmente são burros, né? Bom, vamos lá. Isso Voltando. como é que é? Quando diz assim, o crime compensa, bom, se tu pegar a amostra da cadeia, não, mas aqueles ali são os que não são muito bons, com exceção dos chefões, né? Os bons estão soltos, né? Os bons estão soltos e às vezes não são vistos como É, bandidos. os menos honestos têm fama de honestos. Isso, porque são... Porque eles são tão bons que eles investem conseguem. na enganação, né? Eles são Exatamente. mestres em vender a imagem de honesto. Exatamente. Vamos lá, para a eugenia. Qual a sua posição sobre a eugenia? Eu sou contra. Sou favorável, não vejo nenhum problema na eugenia. O que talvez nós dois sejamos contrários é uma homogeneização muito forte e imposta pelo Estado. Isso, sim, eu acho que é problemático. E eu acho que é o mais provável de acontecer problematicamente, porque o mundo democrático, de liberdades e tal, está em declínio, né? A gente tá Ele é uma grande exceção histórica, né? A democracia é uma exceção histórica muito rara. E a gente está entrando numa era de muito autoritarismo estatal, né? Sob o argumento de que as pessoas são, em média, burras, isso é verdade, né? E que elas não têm capacidade de decidir. A democracia está em crise, né? Porque as elites não confiam no povo, né? Aqui no Brasil eu uso a expressão do cidadão de bem, que parece que é o novo odiado do momento, né? Já foram as elites, já foi a classe média, lá, o estilo da Marilena Chaui odiando a classe média, e mais recentemente é o cidadão de bem ou o pobre de direita, né? O tiozão do churrasco também, o tiozão do churrasco, o empreendedor agrícola. Valeu para comer. É. O tiozão, aí é um problema geracional, né? O cara que tem, sei lá, 40, 50 anos, 60 anos, e que o jovem que está entrando na Universidade Federal considera que é a pior coisa que existe no mundo, né? Eu sempre me dou o trabalho ou a diversão pervertida de quando diz assim, Bolsonaro é o pior presidente do mundo. Ele diz, ele tem muitos defeitos, mas para pior está muito longe, né? Não, pior que eles são os eleitores. Eles, não, eu elegi o Bolsonaro e até eu acho que eu sou melhor que ele. Eu fico dando assim aquela resposta que não compra a irritação, né? Mas enfim, em relação à eugenia, me parece que é inevitável, tá? Então, só que, assim, o importante é que ela seja feita de maneira privada, de maneira pela iniciativa, pela diversidade de interesses de diversas famílias, de diversas culturas, de diversos nichos dentro de uma cultura grande, como, digamos, a cultura ocidental, da cultura oriental, que haja essa diversidade da cultura ocidental, da cultura árabe, da cultura persa, da cultura, sei lá, como é que é a língua dos chineses, do mandarim, né, por aí. Pegando pelos troncos linguísticos, que nem a gente faz com indígenas, né? Mas o grande problema da eugenia é a diminuição da diversidade, né? Eu não vejo nenhum problema de se buscar pessoas mais altas. Isso, como é que é? Acho que era a Prússia, né? Teve um imperador, rei, sei lá, da Prússia, que mandou fazer um exército de homens altos. Então, houve toda uma busca por soldados cada vez mais altos, e aí, de fato, os prussianos tinham, em média, uma altura muito maior do que a média europeia da época. Isso é normal? Não, isso foi a eugenia ao contrário, né? Porque como eles vão para a guerra, né? Soldados iam para a guerra, iam reproduzir menos que os que ficaram. Aquela história, nas grandes guerras você tende a tornar a sociedade menos violenta. Porque quando você elimina seus soldados em massa, como na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, você deixou os covardes em casa. Os covardes reproduziram. Soldados não são violentos. Soldados, inclusive, uma grande dificuldade militar clássica de séculos é fazer eles atirarem uns nos outros. É difícil. A tendência deles é atirar vagamente na direção dos outros, mas aqueles caras que miram para matar, isso aí é a exceção da exceção.
Assim, uma conta que eles fizeram na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial parece que era 2 a cada 100 atiravam para matar mesmo. Os outros atiravam para cumprir a Não, função. houve aquele famoso episódio do Natal, né? Teve um Natal durante a Primeira Guerra, na Guerra Os generais tinham um pânico em relação a esse tipo de tendência natural do ser humano de não matar o seu Não, e de vizinho. confraternizar, né? É gregário. No caso do Natal, aquele foi uma confraternização. Vamos jogar uma partida de futebol Isso. e tal. Né? E os generais, esse problema é um problema clássico e bem conhecido. Então, o pessoal que vai para a guerra não é, em média, muito violento. Não, até porque não são violentos. O problema da Primeira Guerra... E só para completar o meu argumento, a questão é que tu não precisa estar vivo para ter se reproduzido. Tu tem que estar vivo ali nos 16, 17, 18, 19, 20. Bom, isso é verdade. 24, 25. Se tu morrer depois, não tem grande problema. Principalmente se tiver um sistema de pensão para viúva e tal, não tem problema. Ela casa de novo, não tem problema. O cara reproduziu já, isso já basta. O reprodutor não precisa ter uma vida longa, embora seja interessante. O sistema idealizado do banco de esperma, ele pode funcionar assim. Congela esse esperma, e se o cara viver e morrer de repente, esse aqui é melhor não usar mais, né? O cara vive até os 80, 90, 100, 120 anos, esse aqui é um esperma muito valioso, né? Então, ele até se diz que há uma tendência de seleção natural da espécie humana de aumentar a longevidade. O mais provável é que a gente resolva isso mediante tecnologia, né? Porque a variação genética demora muito, até pelo nosso ciclo ser muito lento. Mas uma das razões pelas quais a espécie humana tende a aumentar a longevidade é porque, com as pessoas se reproduzindo cada vez mais tarde, ainda que nasça muita gente com problemas genéticos em função disso, o mais a longo prazo que tende a haver é uma espécie de seleção. Não, essa aqui uma mulher conseguiu se reproduzir aos 50 anos e ter descendentes viáveis, né? Isso acaba fazendo uma seleção. Com mais risco, né? Vamos deixar claro. Quanto mais, sim, a partir dos 60 anos... Eu morro de rir, Aurélio, que o pessoal que vai ter filho aos 40, 50 anos, às vezes, fica com medo da Covid. Ou seja, Covid é muito menos arriscado do que ter um filho aos 40. Bom, é verdade. Bom, existe uma forma de eugenia... Para a mãe e para a criança. Existe uma forma de eugenia não planejada nesse sentido, dada pelos estados, e ela já está acontecendo, dada a força dos estados. De um século para cá, os estados aumentaram muito sua força no mundo inteiro. O que acontece? Ela é eugenia por incentivo. Saiu um dado esses dias que a atual geração tem um QI menor, eu não sei se é verdadeiro, isso é muito relativo também, os testes de QI variam e tal, do que a geração anterior. Aurélio, não é um teste absoluto. Claro que não. Ele é um teste relativo. Bem relativo. Então, tecnicamente, o teste, não sei se eles estão fazendo diferente agora, mas eu já fiz originalmente em relação a uma média. Mas aí tu tem que ver qual é a amostra de média que tu está pegando. Então, ele surgiu para avaliar o desenvolvimento, né? Para ver se estava no desenvolvimento certo. Aí, como é que ele funciona depois dos 20 anos, eu não sei bem também. Qual é a base para calcular a média do QI. Mas, enfim, tu pode fazer pela população em geral, né? E aí, na média, o QI sempre vai ser 100. Sim, bom, porque 100 é um número de referência. Mas, é uma média normalizada, sei lá como é que é o termo técnico. Bom, eu sempre fui bem no teste de QI. Mas o que acontece... A média é muito ruim. Sim. Eu sempre digo assim, ir bem no teste de QI não quer dizer grande coisa, porque ninguém estaria satisfeito de estar na média, né? Não, é porque... A média, a nossa média... Eu não sei quem é o autor da frase, que a humanidade, o homem é uma espécie inteligente, mas num sentido bastante limitado. Em média, é medíocre. Isso é uma definição. Mas não é ruim, entenda, não é ruim. A questão que eu quero chegar é porque, por exemplo, vamos supor que seja verdadeiro esse dado. Temos uma geração com menos QI. Isso era previsível lá atrás. Por quê? Porque você estava dando os incentivos nessa direção. Você estava dizendo o seguinte, se você é inteligente, se você destaca nos estudos, se você passou no vestibular, lá atrás, eu estou falando lá atrás.
Ah, então você, principalmente a mulher, você vai ter uma carreira. Você esquece o negócio de ter filho. E se você for ter filho, aí é questão dos incentivos. Por que, que a natalidade caiu brutalmente na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, a classe média brasileira? E na Rússia, enfim. Porque simplesmente é o seguinte, olha, se você tiver um filho, você tem que gastar 1 milhão com ele, você tem que botar na natação, nisso, daquilo. Se você não fizer isso, você é um péssimo pai e nós vamos te prender. Se você Não, a fizer um criança filho, vive se em você fizer, apartamento, aí tem asma, tem... se você fizer um filho, o homem, se você fizer um filho e tiver dinheiro, se você não der metade do seu salário para ele, você vai em cana, você vai preso, e vai mesmo. Metade não. Mas é quase, tá. Vamos lá. A questão 10%, 20%, bom, isso é relativo. Vamos lá. Se tu tiver 3 filhos, é 10% para cada um. Exatamente, eu sei. Mas aí acontece o seguinte: o... você criou uma série de incentivos, e você criou incentivos agora, que eu sempre reclamei disso, que isso é uma espécie de incentivo eugênico, eugenista, que é dizer o seguinte: olha, Bolsa Família, se você tiver mais filhos, você ganha mais. Uhum. Esse é o tipo de incentivo errado. Por quê? Porque você está aumentando artificialmente o número de filhos de um determinado recorte social. Não vejo grande problema nisso, Aurélio, pela seguinte razão. A variabilidade, né? Então, a questão não é tanto... A gente não precisa de muita gente inteligente, mas a gente precisa de Eu uma também média, acho, né? também acho. Hã? Também acho que a gente não precisa de muita gente inteligente. Isso é tranquilo. Agora, claro, a gente Então, precisa que todos tenham acesso ao ensino, que todos tenham acesso às ferramentas cognitivas. o Porque Jordan Peterson, isso é um pressuposto para a democracia. A democracia só funciona bem se todos tiverem acesso ao ensino. A prova disso está que todas as sociedades que conseguiram organizar bem a democracia, elas primeiro implantaram o ensino universal. Sim. o Jordan Peterson, ele chama muita atenção do pessoal que está abaixo do QI de 80, 80 e poucos, né? Porque ele disse que o exército americano é proibido de recrutar esse tipo de Oligofrênico. pessoa. Oligofrênico é o nome. Oligofrenia. Sim. O termo oligofrênico aqui não é tão importante. Sim, lógico. Mas a questão é uma média, acho que é de 83, alguma coisa assim. E por que escolheram essa linha de corte, né? Porque é o sujeito que é muito difícil de aprender, né? Depois que ele aprender uma tarefa, tudo bem, ele vai poder fazer aquela tarefa, inclusive bem, não tem problema. Mas ele tem grande dificuldade de aprender coisas novas. E o ambiente da guerra, né? Ele é muito incerto, então tu tem que se adaptar a uma situação nova com uma certa rapidez, né? Ou tu vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Então, o problema das pessoas burras, para ser assim bem direto, né? Não é que elas não sejam altamente capazes, até de coisas técnicas, científicas, né? Tem bastante cientista burro, né? Mas eles demoram muito a aprender, é muito problemático isso. E as medidas de QI também elas são problemáticas, porque ela vai fazer uma avaliação geral, né? Embora tenha uma boa correlação, o cara que tem dificuldade muito grande em algumas áreas e tende a ter um comprometimento global, com exceção lá dos idiotas savantes, né? Que às vezes o cara consegue fazer coisas matemáticas com grande facilidade, não consegue amarrar o cadarço do sapato, vamos dizer assim, fazer cocô sem assistência, coisas muito, muito básicas, né? O problema é como é que a sociedade, aqui nem é questão da democracia, é questão do estado de bem-estar social. Essas pessoas, na verdade, tendem a não ter funções numa sociedade muito complexa e muito tecnológica que exige não tarefas complexas, porque tarefas complexas eles podem aprender, mas tarefas que estão sempre mudando. Esse é o grande problema da pessoa burra, vamos dizer assim, né? A pessoa com um grande déficit intelectual, ela consegue fazer muitas coisas, até bastante complexas, mas ela demora muito tempo para aprender, e depois que ela aprende, ela tem grande dificuldade de mudar. E a vida contemporânea, tecnológica, em que surgem coisinhas novas que tu tem que aprender a lidar, ela não é uma coisa difícil de fazer,
mas que envolve uma habilidade específica que está relacionada com a inteligência, que é a capacidade de aprender coisas novas rapidamente. Então, esse é o grande problema da burrice, né? E pessoas muito inteligentes, muitas vezes também são muito burras no sentido de cabeça dura, tem os intelectuais, né, que o Thomas Sowell critica muito, né? Eles têm algumas armadilhas que são muito comuns para eles. E quando tu diz que um mundo com muita gente inteligente seria problemático, eu discordo um pouco. Eu acho que o problema seria um mundo com muitos intelectuais, no sentido que o Thomas Sowell critica, né? E que são pessoas muito dadas a uma espécie de racionalismo reformista, que eles acham que eles descobriram como é que a sociedade tem que ser, e eles acham que, já que eles são inteligentes, eles são capazes de reformar e vai ficar muito melhor. E as experiências feitas até hoje não deram certo. Exatamente. Ainda que sim, essas pessoas que lideraram esses movimentos, de modo geral, eram muito inteligentes. Mas a inteligência, às vezes, não está assim, muito fortemente vinculada com a prudência. Essas pessoas são muitas vezes arrogantes e imprudentes. Exato, e defendem um modelo eugenista de reprodução da humanidade, até por aquele argumento estapafúrdio, que eu já desconstruí aqui em outro programa, de que vai faltar comida para todo mundo, malthusiano, né? Aquela coisa, a humanidade, nós temos que gerar menos carbono, então nós temos que ter metade da população, aí só vai ter um filho. Enfim, eu acho que é muito perigoso. Tudo bem, eu concordo com você. Na escolha individual, nós já fizemos escolhas eugenistas, evidentemente. Quando escolhemos um parceiro, escolhemos eugenisticamente, tá? Até o homem que escolhe uma mulher mais jovem para casar, porque bom, a chance de eu ter um descendente melhor, porque o óvulo dela está melhor, é maior. Então, até isso tem um pensamento eugenista subliminar aí, né? Não raciocinado, mas que é uma escolha que envolve um quê de eugenia aí. Tá, isso aí, claro, não assistindo muito mais. Um critério eugenista futuro vai ser o seguinte: a mulher é um pouco feia, né? E tu prefere ela porque as outras que são muito bonitas, tu pensa, isso aí deve ser cirurgia plástica. Ou vai ser discriminada, como já estão mostrando. Estudos mostram que no mercado de trabalho, mulheres muito bonitas são discriminadas, porque passaram a ter chefes mulheres, e chefes mulheres fazem de tudo para destruir a carreira e fora os estereótipos que existem, que são absolutamente, a meu ver, completamente errados, né? Eu conheço muitas mulheres bonitas, são inteligentíssimas, né? Dizer que aquela ideia de que mulher inteligente, mulher bonita é burra, ou tem limitações, enfim, isso aí é absurdo. Às vezes a beleza é um indício de saúde, né? Exatamente, de saúde. De boa saúde mental também, né? De boa saúde mental. Sim, a mulher ou o homem que não tem assim muitas cicatrizes, que não tem pereba na cara, vamos dizer assim, né? Indica que ele foi bem alimentado, tem um bom sistema, ou ele foi pouco exposto, ou também ele tem um bom sistema imunológico. Hoje em dia a gente tem poucas doenças para nos selecionar, e eu sempre brinco com os meus alunos, né? Quando algum romantiza o passado, eu digo assim, olha, nessa época não tinha antibiótico, né? Aí eu pergunto para vocês, quem aqui já tomou antibiótico? Talvez estivesse morto, né? Não fosse hoje em dia, né? Então, nós somos, assim, em termos de seleção, né? Nós já estamos muito pouco selecionados, né? Muitos de nós não estaríamos vivos, talvez nós dois não estivéssemos vivos, sem as tecnologias que nos protegeram, né? Sem falar da violência, né? Porque a gente vive num tempo de paz colossal em comparação com qualquer coisa, até mesmo a questão de assalto e tudo mais, isso é nada, né, em termos de violência na média da população, da história, né? A história é muito bem. Então, a gente está submetido a muito poucas seleções que impeçam a reprodução genérica, assim, né? Mas isso é positivo porque gera uma grande variabilidade. E aí, qualquer problema, morre metade da população e sobram os que são adaptados àquela nova situação. Por exemplo, faltou água, faltou isso, faltou comida, faltou não sei o quê. Sempre vai ter uma quantidade gigantesca de pessoas para ocupar as posições, né? Então, sobre cumprimos as nossas obrigações produtivas, tu já, eu não ainda. Sim, até está em tempo ainda, Regis. Eu não sei se eu devo reproduzir
que eu tenho que usar óculos, é um problema. Bom, eu também. Qualquer homem tem que usar óculos a partir de uma certa idade. Não, não estou falando da presbiopia, né? Que aí é que é essa parte de baixo aqui do meu óculos. Ah, Mas eu, desde adolescente, tenho tá. miopia, né? Sim, sim, não. Então, Eu passei a se eu usar tiver óculos há que... pouco tempo, unicamente pelo ver de perto, né? Que a leitura, que é natural da idade, ninguém chega aos 50 anos sem ter que reforçar a visão de perto. Não, cegos não precisam. Não, é verdade. Bom, vamos lá. Sobre a eugenia, nós concordamos no essencial. Como escolha privada, não tem problema nenhum. Escolha individual, privada. Tem problema, sim. Que as pessoas vão fazer escolhas ruins, mas isso faz parte do Não, jogo. mas isso elas já fazem, naturalmente. As Sim. escolhas naturais já são ruins. A gente sabe disso. Fazer visita íntima realmente fez uma escolha ruim. Em princípio, não foi uma boa escolha. Mas Assim, imagina as escolhas ruins que pode fazer essa geração milenar. Como é que é? Não, do politicamente correto. Politicamente correto. Tem uma discussão maluca. Peraí, só um pouquinho. Existe uma discussão maluca que é a seguinte: será que nós deveríamos dar supressores à puberdade para as crianças, para que elas só decidam qual vai ser o gênero delas quando chegarem lá pelos 18, 20 anos? Tem gente maluca que discute isso. Claro que na hora de fazer isso com o próprio filho, alguns malucos já fazem, né? Mas isso tende a ser uma exceção. Mas assim, loucuras privadas também existem, né? E com as melhores intenções. Sim, o pior problema de todas as intenções. Então, agora, como qualquer projeto social, não falo só estatal, não. Falo comunitário, pensado coletivamente, pensado por um coletivo, incluindo incentivos, a eugenia é um caminho perigoso que, a meu ver, não deve ser trilhado, deve ser evitado. É a minha forma de ver. Quer dizer assim, não só estatal, mas, por exemplo, uma seita religiosa. Qualquer decisão que venha de um empresa, coletivo, que venha de um coletivo com uma finalidade, com uma vertigem, né? Porque é uma vertigem. Eu tenho a impressão de que isso tende a ser proibido pelos estados nacionais, ou seja, se uma empresa criar um critério eugenista muito explícito, né, tipo, nessa empresa aqui só vai trabalhar mulher esterilizada, por exemplo. Isso vai ser considerado proibido, né? Não quer dizer que não vai ser feito, mas assim, a tendência é que seja... eu quero perguntar, né? É só o cara perguntar. Hoje em dia, é tão fácil para a empresa fazer essa seleção sem parecer nada, porque ela tem as redes sociais, né? A mulher vai dizer, eu já fiz a minha ligadura aqui, tá bom, essa aqui tá no caderninho aqui para ser contratada. Se eu quiser fazer uma seleção, não vai ser muito difícil. Eu conheço muita mulher que reclama que é muito difícil fazer a esterilização, né? Porque tem que ter 3 filhos, se não me engano, e mais de 25 anos, é uma coisa assim. Pelo SUS, sim. Mas por privado faz, se quiser, né? Eu conheço também mulher que fez ligadura de trompas e engravidou. Tá, existe, já vi casos. Só para concluir o tema eugenia especificamente, para a gente não ficar divagando muito sobre outras áreas, então podemos concluir dessa forma, Regis, ou seja, individualmente a gente acha que é legítimo uma pessoa escolher, porque isso já acontece naturalmente. Tá? E que se use a tecnologia junto, tá beleza. Agora, socialmente ou em termos estatais, isso é problemático. Ou você não acha tão problemático assim? É que tu põe social e aí tu põe o estatal. Quando é estatal, sim. Quando é social, eu não sei bem o que tu quer dizer. Teria que pensar, social, né? Teria que pensar. O que tu quer dizer exatamente? Um grupo, que não um seja clube. Estatal, um clube. A ética de clube, né? Daí a gente vai naquela discussão da ética de clube. Clube. Uma religião, enfim. Pode haver incentivos não planejados, como a questão do filho único na China, né? E aí houve a questão de escolher os meninos, até como tu chamou a atenção, com algum grau de infanticídio. Mas me parece que assim, se entrar biólogo na jogada, né, não for biólogo assim muito piponga,
eles vão dizer, olha, tem que cuidar do problema da variabilidade, tem que tomar cuidado com não selecionar uma população muito homogênea, porque ela é mais frágil em termos pela falta de variabilidade, né? Assim, o problema mais óbvio é em relação a doenças, né? Se é uma população muito homogênea, uma doença que mata mata qualquer um, né? Exato. Mas também tem um problema de mudanças ambientais. Então, digamos que a gente entra em guerra nuclear e o ambiente muda muito, né? Aí, se é tudo muito, muito parecido, pode ter poucas chances de ter as pessoas mais adaptadas a esse ambiente que possam, então, lidar melhor com ele. Não que todo mundo vai ter que ser desse outro jeito também. Você está colocando como um... Mas a gente precisa dessas pessoas que sejam mais adaptadas a esse ambiente, até para dar suporte mínimo para as comunidades terem mais resiliência àquele ambiente. Né? Se for todo mundo muito parecido e o ambiente não for favorável, a gente corre o risco de extinção dessas comunidades. Não da humanidade, porque ela é muito grande, mas das comunidades, sim. Sim. Não, mas você está colocando um segundo ideal aí, que eu até concordaria, que é a preservação da espécie, quer dizer, que a espécie sobreviva. Então, a variabilidade vai nesse sentido, né? E é o que... Sim, a variabilidade te dá várias alternativas em caso de mudança ambiental, que pode ser feita até positivamente pela questão da tecnologia. Sim. É importante que tenha uma grande variedade de pessoas para que algumas possam explorar melhor esse ambiente, né? Exato. Então, na nossa atual situação, basicamente não funciona a seleção no sentido de matar as pessoas, né? As pessoas não morrem de doença, quase vão morrer aos 50, 60 anos, depois que já se reproduziram. Aí a seleção natural ela tem muitas limitações. Um passo seguinte, que eu já te disse que eu acho que vai acontecer, é o da manipulação genética, né? E isso provavelmente será proibido, né? Vai haver algum grau de proibição, mas vai ser feito ilegalmente. Não tem como evitar. É inevitável. Beleza. Vamos ao próximo? Só para complementar, aí um perigo assim, bem distópico é que as crianças melhoradas por engenharia genética, que pode ser proibida, talvez elas sofram sanções pela culpa dos pais, né? Aí vamos ver o que vai acontecer. É o problema também aquilo que tu falou no início, né? As pessoas falsas costumam se fingir de verdadeiras, né? E também o pessoal melhorado geneticamente pode também ascender a posições políticas e dar uma manipulada na coisa. Seremos dominados pelos melhores, como sempre, né? Mas os melhores não necessariamente são bons. Exatamente. Os melhores não são necessariamente os mais inteligentes, aquelas coisas todas. Sim, os melhores não são mais altos, não são os mais fortes, no caso, não são mais inteligentes, mas são geralmente os que exploram melhor o ambiente natural ou o ambiente cultural. Os espertos dominam o mundo, né? Não os inteligentes, os malandros, os espertos, esses tendem a dominar o mundo. Dificilmente se elegem mandatários, presidentes, essas coisas, primeiros ministros, enfim, entre os mais inteligentes e capazes. Porque os pares deles têm muito medo do cara, e aí eles não dão as condições políticas do clube político para que o cara chegue lá. Ele é muito temido. Né? Ele tem que dar uma disfarçada, né? Se ele for arrogante e mostrar que ele é inteligente, ele vai ser... Aí é burrice dele mostrar que ele é inteligente. O grupo em torno dele vai ficar muito temeroso. Não, a população pode até escolher, pode até achar que é legal. Não tem problema. Mas ele vai ser neutralizado pelos pares. Beleza, vamos adiante. Até a próxima. Até a próxima. Auf Wiedersehen.